Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira. Louvado seja o Senhor. Ele permitiu que nós tivéssemos um tempo de repouso, nosso descanso noturno, e nos dá a graça de um novo dia em sua presença, com a sua companhia, vivendo para a sua glória, o seu louvor, e temos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para o nosso tempo de devocional, cujo texto continua sendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, os versos 10 a 12, de maneira mais específica, o verso de número 10, quando ele diz o seguinte: Todavia, ao Senhor agradou moer o seu servo sofredor, o Messias, Jesus. Então, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Então prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pois os versos 11 e 12, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá o despojo, porquanto a sua alma derramou na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O verso de número 11 diz: O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. E no final do verso de número 12 ele diz: Levou sobre si o pecado de muitos, e sobre os transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor, pelo sofrimento do servo sofredor, que é Jesus. E vimos que este sofrimento inspira em nós a admiração pelo fato de sermos indignos de tão grande amor. A nossa gratidão pela realidade da nossa redenção, fruto deste amor imensurável de Deus. E a convicção. Então gera em nós a convicção quanto ao valor da sua obra expiatória, uma vez que ele derramou a sua alma, pelos nossos pecados, entregou a sua vida como oferta pelos nossos pecados. Quanto ao valor da ação justificadora, então este sofrimento gera em nós admiração, gratidão, mas convicção quanto ao valor da obra justificadora. Com seu conhecimento, o meu justo, o justo justificará a muitos. E agora falamos sobre o fato deste sofrimento do servo sofredor trazer a nós, gerar em nós, estabelecer em nós a convicção do valor da sua obra intercessória. Ele diz: pelos transgressores intercedeu. Claro que o primeiro momento e a primeira percepção que temos do texto e a sua aplicação imediata diz respeito à intercessão a favor daqueles que o flagelaram, que o crucificaram e infligiram a ele tanta dor, tanto sofrimento. E lá na cruz nós nos lembramos, o Senhor Jesus roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercede, ele suplica por seus algozes, por seus carrascos, pelos executores da sua crucificação. Então, é claro que esse é um fato que não pode ser desprezado,
que a intercessão aqui refere-se diretamente, primeiramente, aos que estavam ali realizando aquele ato vil e ignóbil de crucificação de Jesus. Mas certamente isso se estende à realidade ampla. Por isso nós vemos que, de fato, ele é o intercessor. Hebreus capítulo 7, verso de número 25, e essa carta aos Hebreus é uma carta importantíssima, porque ela traz a realidade da aplicação das figuras do Velho Testamento a Jesus, e ele diz então, 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então a obra intercessora de Jesus não se deu ali apenas na última ceia, quando ele, registrado por João capítulo 17, ora não só pelos que estavam ali, mas por tantos quantos haveriam de crer nele. Mas sim, diz o texto de Hebreus, ele vive para sempre, vivendo sempre para interceder por eles. Está no céu como nosso mediador, intercessor, aliás, clamando por nós. Por isso, João disse que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, como diz aqui Isaías, o justo, que intercede por nós, que suplica por nós, que clama por nós. Portanto, essa obra, o sofrimento de Jesus, o servo sofredor, nos leva a essa convicção quanto à obra intercessória, porque de fato ele é intercessor, ele é mediador, e é novamente Hebreus, capítulo 9, verso de número 15, em que lemos, por isso ele mesmo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados. Por isso mesmo, ele é o mediador. Então Jesus é mediador, e Paulo vai dizer isso. Há um só Deus e um só mediador. Na sua carta a Timóteo ele diz isso. Entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o sofrimento do servo sofredor inspira em nós a convicção quanto à sua obra intercessória. E ele, de fato, é o intercessor, o nosso intercessor, junto ao Pai. Cristo Jesus, o justo, é o mediador único da nova aliança. Não reparte, não divide, não fraciona esta sua ação, esta sua vocação, esta sua obra intercessória com mais ninguém. E ele é, nesse sentido, o fiador. Hebreus 7, 22 vai dizer exatamente isso, referente a essa figura de Jesus dentro da nossa relação com o próprio Deus. Por isto, Jesus se tem tornado fiador de suprema aliança. Então vejam bem que a obra intercessória de Jesus envolve, claro, o seu aspecto de intercessor, o seu aspecto de mediador e de fiador, garantidor. Ou seja, ele não intercede em vão, ele não suplica sem que haja um retorno efetivo dos seus rogos ao Pai. Por isso, nós podemos ter esta convicção, esta certeza, esta confiança de que nós temos alguém que nos socorre, que nos auxilia, que nos ajuda, que suplica, intercede por nós e que jamais deixa de ser ouvido e atendido. Bendito seja Deus que nos concedeu a graça do servo sofredor, Cristo Jesus, que é aquele que por nós intercede. E os seus sofrimentos trazem a nós esta convicção quanto à sua obra intercessória. Deus assim o abençoe, para que esta realidade seja
firme, constante, permanente no seu coração, no meu coração. Amém? Amém.